E aí, gente, tudo bem? Seguinte, a partir dessa semana aí, vocês já devem ter notado, aí já foi informado pelos próprio Classroom, no Facebook, foi avisado que a partir dessa semana a escola vai trabalhar, né, com projetos, com eixos temáticos, né? Então, cada dia haverá um grupo que trará aí novidades. Vocês já vão saber, né? Durante essa semana vocês vão estar conhecendo. Não quero aí abrir nada. Vocês vão estar vendo, tá? E aí, o trabalho semanal de vocês passa a ser com esses eixos, tudo fora o que vocês têm no Trilhas e tudo mais. Eu já avisei na semana passada por escrito lá na atividade, mas vou reafirmar agora que eu vou continuar gravando vídeo e postando vídeo para vocês, tá certo? Então, todas as quarta-feiras, como a gente fazia já vinha fazendo há algum tempo, eu vou continuar colocando os vídeos para vocês, dando sequência naquilo que eu estava passando, né? Que eu estava ensinando, tá? Então, continuo o trabalho com os eixos normais, vocês vão dar sequência nisso e tem os vídeos para assistir com as minhas aulas às quarta-feiras, tá? As atividades é que eu não vou dar toda semana, como eu fazia, tá? Então, que nem essa semana eu não vou dar atividade nenhuma, eu vou postar o vídeo só e só isso, tá? E aí, mais pra frente eu vou colocando atividade, mas de 2 em 2, de 3 em 3 aulas, tá certo? Chance para vocês colocarem as atividades em dia, quem tem atividade atrasada, vai lá, responde, envia, para eu deixar tudo em ordem, beleza? Então, é isso, tá certo? Então vamos agora para o assunto da nossa aula. Nas aulas anteriores a gente está falando das origens, né? Falou das teorias criacionistas, dei até alguns exemplos para vocês, da China, na Grécia Antiga, Índia e por aí vai. Então acho que essa parte das teorias criacionistas, espero que tenha ficado claro. Tá? Então, a teoria criacionista é a teoria religiosa, seja ela qual religião que for. Em comum, o que essas teorias têm? Tem as teorias criacionistas, que tudo foi criado por um deus ou por deuses, então tudo foi criado por uma divindade, que tudo já surge pronto e acabado, tá? Então as coisas já são criadas num modelo pronto já, perfeito, que não vai caber nenhum tipo de evolução, e que tudo é mais ou menos recente, tá? Comparando com a ciência, as teorias criacionistas elas estipulam um prazo, né, uma data de surgimento da humanidade, embora essa data varie de religião para religião, são datas mais próximas, tá certo? Nada muito extenso. Hoje começaremos a falar das teorias evolucionistas, tá? Nós falaremos de duas teorias, tá? Uma de um cara chamado Darwin e a outra de um cara chamado Lamarck, tá? Mas nós não falaremos delas nessa aula de hoje. Na aula de hoje eu vou dar só uma geral do que seria a teoria evolucionista, tá? Então, para vocês terem uma ideia, para definir logo assim, é o contrário da criacionista, tá? Então, eu já disse em umas aulas atrás aí que as duas se negam, né? As duas teorias se anulam, uma vai contra a outra. Então, nessa aula eu vou confirmar isso, tá? Então, a teoria evolucionista nada mais é do que a explicação científica para a origem de tudo, tá? O universo, o planeta, as plantas, os animais, os seres humanos. Existe uma explicação científica e para essa explicação científica se chama teoria evolucionista. Tá? Essa teoria evolucionista, a gente falou lá no começo do ano, antes de começar essa pandemia, a gente falou sobre o que é ciência. Que a ciência é o conhecimento que apresenta prova, que necessita de prova e que apresenta provas. O senso comum é aquele conhecimento que é um conhecimento popular, que não precisa apresentar provas. Quando esse conhecimento vai ser comprovado, estudado, testado e
provado, ele se torna ciência. Tá? No caso da teoria das origens, a ciência ela apresenta teorias, mas ela não tem prova. Tá? Da mesma forma que as teorias religiosas também não têm prova. Você acredita na teoria religiosa por uma questão de fé. Tá? Então a fé não precisa de prova, fé você tem. No caso da ciência, ela apresenta teorias, ela tem provas de parte do que ela demonstra, do que ela afirma, mas ela não tem uma prova definitiva das teorias que existem. Por isso que se chama teoria científica, tá? Porque ela ainda não tem, no momento, não existe uma prova definitiva de que foi assim que as coisas surgiram, tá? Então vamos lá. O que diz a teoria evolucionista? Ela diz que nada foi criado por Deus nenhum, tá? Que tudo surge de um processo de evolução lento. Então, todas as coisas elas vão começar a surgir a partir de um processo super lento de evolução. O início de tudo seria uma explosão. Eu vou colocar um vídeo para vocês verem aqui, por isso que a aula vai ser curtinha. Tá? Chama Big Bang. Esse Big Bang dá origem aos planetas, ao universo todo. E os elementos químicos que são jogados no espaço através dessa explosão vão se misturando por séculos, milênios, milhões de anos, até darem origem à primeira célula aqui na Terra. E essa célula vai evoluindo e vão surgindo os animais e por aí vai. Tá? Então a gente vai falar disso com mais calma depois, mas só para vocês terem uma ideia do que é a teoria evolucionista. Que tudo surge de um processo de lenta e constante evolução. Tá? Então nada foi criado por divindade nenhuma. Tudo surge de uma lenta evolução. Também diz a teoria evolucionista que nada está pronto. Que tudo continua em processo de evolução, inclusive nós, tá? Os seres humanos, tudo continua evoluindo, nada ainda chegou ao seu ponto final de evolução, que tudo está em evolução, tá certo? E que esse processo evolucionário todo tem milhões e milhões e milhões e milhões de anos, tá? Então que o surgimento do Big Bang dos planetas se põe aí bilhões de anos, certo? Então é algo muito distante, muito antigo, tá? Então para você ver como as teorias entram em conflito. Por um lado você tem a teoria criacionista, uma divindade cria tudo, ou divindades, que tudo surge pronto e acabado, e que é relativamente recente. Do lado da ciência, a teoria evolucionista, ela já vai dizer que nada foi criado por ninguém, que tudo surge de um lento processo de evolução, que nada está pronto, nada está acabado, tudo está em processo de evolução, e que essa evolução, esse processo tem bilhões de anos, milhões e milhões de anos, tá certo? Então, para você ver a diferença entre as duas teorias. De um lado, a teoria religiosa, e hoje a gente está falando aí das teorias científicas, ou a teoria do evolucionismo. Tá? Na próxima aula, hoje eu vou colocar um vídeo para vocês verem aí o negócio do Big Bang, como é que funciona, é isso. Na próxima aula, não estou dizendo que é isso, tá, gente? Estou mostrando para vocês a teoria, vocês têm que conhecer essas teorias, tá certo? Mesmo que você não acredite nelas, no Big Bang, tudo isso, mas você precisa conhecer. Na aula da semana que vem eu vou falar sobre dois cientistas que expuseram como é que aconteceu esse processo de evolução, tá certo? São dois cientistas que seguem uma linha muito parecida, mas com pontos de vista diferentes. Então na próxima aula falaremos desses dois caras, Darwin e Lamarck, tá certo? Boa semana para vocês, não deixem de participar dos projetos dos eixos temáticos. O meu é de quinta-feira, chama Jovens Cientistas, tá? Então se inscrevam lá e participem, beleza? Até semana que vem, gente. Fui!